Bom dia. Nossa reflexão de hoje, a gente vai falar ou questionar, né? Quem é Jesus para mim? No livro de Marcos, capítulo 8, versículo 27, Marcos 8, 27, nos diz assim: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Quem é Jesus para mim? O que eles diziam naqueles dias e o que eles dizem hoje? Quem é Jesus? Nós podemos fazer algumas conjecturas, alguns questionamentos, né, dentro da realidade, né, de hoje. Jesus é quem? O Messias é esperado pelos judeus, aquele que viria com uma espada nas mãos para libertar o povo do jugo naqueles dias dos romanos, né? Eles eram subjugados, eram dominados pelos romanos. Então, na visão dos judeus, ele esperava um Messias, né, que viria para libertá-los. E não era essa a missão de Jesus. Veio para libertá-los não do jugo romano, mas do jugo do pecado, né? E então não era quem eles esperavam. Então Jesus para eles era mais um profeta ou mais um impostor, né? Para naqueles dias que se dizia da parte de Deus, ou que se dizia filho de Deus. Nós podemos ver também que os muçulmanos veem Jesus como um grande profeta. Não nada mais do que isso. Não enxergam, não veem em Jesus o Filho de Deus, mas eles veem em Jesus um grande profeta. Então eles declaram isso, né? Quem é Jesus? Naqueles dias, aquelas pessoas que ouviam Jesus ali no Sermão do Monte, aquela multidão que ouvia Jesus e que foram alimentados por Jesus, eles viam em Jesus um milagreiro que os alimentava, que fez multiplicar aquele alimento, aqueles peixinhos e aqueles pães, né, que uma quantidade tal que no final não sobrou mais do que aquilo que chegou nas mãos de Jesus. Nós vemos muitas pessoas hoje também esperando ou vendo Jesus, ou reconhecendo em Jesus, ou esperando em Jesus um milagreiro que o supra, né, das suas necessidades físicas, supra de emprego, supra de bens materiais, de financeiros e muito mais. Então eles enxergam Jesus dessa forma, esperam de Jesus somente coisas materiais, esperam que fazem barganhas com Jesus. Eu lhe dou isso e você vai me dar aquilo. Eu lhe dou isso esperando que você me dê aquilo. E assim por diante. Nós podemos ver também hoje muitas pessoas que, para eles, Jesus é um amuleto. Jesus é alguém ou algo sobrenatural que funciona como um amuleto para eles. Nós vemos muitas pessoas também vendo Jesus dessa forma. Para eles, Jesus é um amuleto, né? Outros também esperam de Jesus um grande mestre, assim como era para os discípulos. Os discípulos, inicialmente, eles enxergavam Jesus, eles viam Jesus como um mestre. Assim como Gamaliel foi o mestre de Paulo, os discípulos também viam em Jesus um mestre. Alguém com muita sabedoria, alguém que conhecia as Escrituras, que lhes ensinava como deveriam se comportar, como deveriam agir, né? Mas inicialmente a visão deles era que Jesus era um mestre, né? Um grande mestre para eles. E como que eles conseguiram chegar a entender quem era Jesus? Que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era
aquele a quem Deus tinha enviado, né, para mostrar o caminho da salvação, para dar a salvação ao mundo. A intimidade, a partir do momento que eles começaram a ter intimidade com Jesus, eles passaram a compreender quem verdadeiramente era Jesus. E quando Jesus faz essa pergunta para eles ali naqueles dias, então ali no caminho para Cesareia, eles perguntam quem os outros dizem que eu sou. Os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é um dos profetas. Mas aí Jesus repetiu, quem dizem vocês que eu sou? E Pedro imediatamente respondeu, o Senhor é o Cristo. Mas Jesus advertiu que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito, que a ninguém dissesse, né? Mas Pedro, ainda assim, ele tinha o Senhor como um mestre. Ele foi enxergando, foi vendo quem Jesus realmente, reconhecendo quem Jesus realmente era, a partir de um momento de intimidade com ele, a partir do momento de relacionamento com ele. Quanto maior o relacionamento, quanto mais ele compartilhava com Jesus o seu dia a dia e via, né, as ações de Jesus, via os ensinamentos de Jesus, e aquilo não só com palavras, mas com atitudes, foi fazendo com que ele reconhecesse quem verdadeiramente era Jesus, que ele era o Santo dos Santos, que ele era o Filho de Deus. E assim também nós podemos ver nos dias de hoje. Nós temos que buscar ter essa intimidade com Deus, buscar ter esse relacionamento mais íntimo com Deus, porque quanto maior o nosso relacionamento com Deus, quanto maior a nossa intimidade com Deus, mais nós vamos nos aproximando de quem verdadeiramente Jesus é. Mais vamos reconhecendo com mais profundidade quem verdadeiramente Jesus é. No livro de João, no Evangelho segundo João, capítulo 5, versos 19 e 20, nos diz assim, então Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essa lhes mostrará, para que todos vocês fiquem maravilhados. João 6, 69, ele nos diz dessa forma. João 6, 69. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Esta foi a resposta dos discípulos para Jesus. Qual tem sido a minha resposta quando Jesus me pergunta, mas o que dizem quem eu sou? E aí ele fala, mas o que você diz quem eu sou? Qual tem sido a minha resposta para ele? O Evangelho, no versículo 23, João capítulo 6, versículo, João 5, capítulo 5, versículo 23, ele nos diz assim, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Eu tenho honrado ao Senhor? Eu tenho honrado o Filho? Eu tenho dado a Ele toda a minha honra, todo o meu reconhecimento de quem é Jesus, o Filho de Deus? Eu tenho dado essa honra para Ele? Essa é uma reflexão que
eu deixo para que nós possamos estar refletindo todos os momentos da nossa vida. Quem é Jesus para mim? Ele é um mestre, ele é um Messias que vem para transformar a minha vida física, ele é um milagreiro que vem para suprir as minhas necessidades materiais, ele é um mestre entendido, um grande mestre muito inteligente que me orienta, ou ele é o meu Deus, ele é o Filho de Deus, na Trindade ele é o meu Deus. Deus possa nos abençoar, Deus possa falar profundamente no nosso coração. Deus abençoe a todos.